Amados e queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita, eterna e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade que lhes é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amados irmãos e minhas irmãs, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 1, existe uma advertência, um conselho, uma orientação, um ensinamento aos filhos. Nós sabemos que estamos vivendo em dias em que os filhos não obedecem mais os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. E toda desobediência tem um preço a pagar. Existe uma consequência. Quantos filhos deixaram de obedecer aos pais e já desceram à sepultura? Outros estão causando decepção aos seus pais. Quantas famílias destruídas, decepcionadas, frustradas, porque os pais orientaram os filhos, porém os filhos deixaram de obedecer o mandamento dos vossos pais. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, queridos, ela é muito precisa, é muito clara, onde ela diz que a obediência é melhor do que você oferecer sacrifício. Não adianta você se sacrificar e não ter a obediência. A obediência é necessária. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos traz este conselho, que se o filho deseja ter os seus dias prolongados sobre a terra, ele deve obedecer os seus pais. Ele deve prestar a obediência aos seus criadores. Eu sempre digo que um pai, ele jamais quer ver o seu filho na pior. Quantos pais aí têm se sacrificado, têm feito coisas pelos filhos que nem pela sua própria vida ele teve possibilidade de fazer, mas para honrar o seu filho, louvado seja o nome do Senhor, para ver o bem do seu filho, muitos se sacrificam, fazem aquilo que não pode para dar honra ao seu filho, porém os filhos acabam desonrando aos seus pais. Isto é lamentável. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando você deixa de desobedecer ao seu pai ou à sua mãe, você está provocando a ira de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você está provocando a ira de Deus sobre você. Por isso, você que está me ouvindo nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, obedeça aos vossos pais. Se você deseja, se você almeja, se você pretende viver as promessas de Deus,
na sua vida, honre aos seus progenitores. Louvado seja o nome do Senhor, para que você venha desfrutar, para que você venha viver, para que você tenha prosperidade na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida conjugal. Se você pretende ser um filho abençoado, louvado seja o nome do Senhor, viver as maravilhas de Deus sobre a sua vida, obedeça aos seus pais. Porque no momento que você obedece aos seus pais, você está honrando também a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o filho que maldiz o seu pai, ou que desobedece o seu pai, ele é digno de morrer. Bendito seja o nome do Senhor. E isso tem acontecido muito nos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos que desobedecem ao pai, que não honram os seus pais, e que pelo fim, ou que pelo meio da trajetória, melhor dizendo, se deparam com a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, você que nos acompanha, você que está nos assistindo nesse momento, honre aos seus pais. Saiba que muitas vezes eles têm se sacrificado. Eles têm feito coisas por você que não fizeram durante a sua trajetória, pela sua própria vida. Mas têm feito por você. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Para quê? A fim de que você seja cidadão de bem, para que você seja visto diante da sociedade como uma pessoa de um caráter, louvado seja Deus, exemplar. Bendito seja o nome do Senhor. Então não despreze a correção, o conselho dos seus pais. Honre aos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor, porque se você honrar os seus pais, se você der crédito à palavra dos seus pais, louvado seja o nome do Senhor, você vai desfrutar do melhor da terra. Se você der crédito à palavra dos seus pais, você vai viver muito tempo sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como já lhe disse, volto a afirmar, nenhum pai, nenhuma mãe vai colocar o seu filho no caminho da perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais ele vai querer o pior para o seu filho. E hoje a humanidade está chorando, lamentando-se. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos filhos deixaram de obedecer os mandamentos dos vossos pais. Muitos hoje estão pagando um preço, estão pagando uma conta que não merecia pagar, mas mesmo assim, pela desobediência, estão sofrendo as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, veja o que diz o versículo de número 1 de Efésios, capítulo 6. Filhinho, obedeçam. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo, orientando aos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Orientando os filhos. A palavra de Deus não manda desobedecer. Ela manda obedecer. Filhinhos, obedeçam vossos pais. No Senhor. Obedeçam vossos pais no Senhor. Pois isto é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é justo. É a palavra de Deus que está nos orientando, nos mostrando, louvado seja o nome do Senhor, que a obediência é um sacrifício de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que Deus
ama a justiça. Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo está reforçando isto aqui. Está nos orientando sobre isto aqui. Obedeçam os vossos pais, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Olha, louvado seja o nome do Senhor, o que diz o verso de número 2. Ele manda honrar, não manda desonrar. Hoje, nos nossos dias, os filhos estão desonrando aos seus pais. Não estão cumprindo com os mandamentos da palavra de Deus. E, lamentavelmente, isso não acontece não só no meio das pessoas que não servem a Deus. Isso não acontece só no meio dos ímpios. Isso acontece no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Culpa dos pais? Muitas vezes não. Louvado seja o nome do Senhor. É a mente pecaminosa dos filhos. É os próprios filhos, com as maus amizades, com as maus companhias, estão desobedecendo os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto no versículo de número 2 está nos orientando, está nos dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Devemos honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos honrar os nossos progenitores. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Porque é o primeiro mandamento. Olha a conclusão deste versículo. Por que devemos honrar? Simplesmente por honrar? Não. Para que nós viva as promessas de Deus nas nossas vidas. Porque o primeiro mandamento é mandamento da palavra de Deus. Isso aqui não é mandamento do pastor, não é mandamento do missionário, não é mandamento do diácono, não é mandamento do presbítero, não é mandamento do auxiliar de trabalho, da dirigente do círculo de oração, da liderança de jovem. É mandamento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus que nos orienta, louvado seja o nome do Senhor, obedecer os seus mandamentos. E se você deseja, louvado seja o nome do Senhor, viver bem, obedeça os mandamentos da palavra de Deus, porque ela tem mandamentos de vida eterna para todos nós. Então o texto diz, é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E quem prometeu é fiel para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É o primeiro mandamento com promessa. Então, honre ao seu pai, à sua mãe, obedeçam, louvado seja o nome do Senhor, as instruções, a orientação. Muitas vezes, a gente dá um conselho aos filhos, a gente orienta os nossos filhos e ele nos acha que somos chatos. Ele despreza os nossos conselhos porque acham que nós estamos se colocando para um caminho errado. Quando, na verdade, a gente que já tem experiência, a gente que já tem maturidade, a gente que já viveu uma vida, louvado seja o nome do Senhor, sabe de que forma as coisas estão acontecendo, a gente está orientando nossos filhos é para o bem. Porém, eles não recebem isso como uma orientação, como uma instrução de alguém que, na verdade, quer o melhor para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é necessário que venhamos analisar, bendito seja Deus,
e que os filhos tenham obediência. É o primeiro mandamento com promessa. Eu quero viver, irmão Lucivaldo, as promessas de Deus. Eu quero comer o melhor da terra. Eu quero desfrutar do melhor da terra. Eu quero ser um homem, uma mulher bem-sucedido no meio da sociedade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o caráter de um homem, de uma mulher de Deus, de um ser humano bem-sucedido. Eu quero viver as promessas de Deus completamente na minha vida. Pois está aí o conselho. Honre ao seu pai e à sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Versículo de número 3. Para que te vá bem. Olha o versículo de número 3. Para que te vá bem. Bendito seja o nome do Senhor. E seja de longa vida sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo em dias que, como já lhe disse, os filhos deixaram de obedecer os pais. Muitos tomaram decisão própria, o pai orientou, o pai instruiu, o pai ensinou, mas eles enveredaram por outro caminho. Tomaram as suas próprias decisões, as suas próprias atitudes. Deixaram os mandamentos dos seus pais. Não obedeceram mais aquilo que os seus pais orientou. Desprezaram totalmente o ensinamento, o conselho dos seus pais. Hoje, estão pagando um preço. Estão vivendo dias difíceis na sua trajetória. Você já pensou quantos filhos, por desobedecer aos pais, perderam a vida? Louvado seja o nome do Senhor. E isso, muitas vezes, o pai tem culpa, às vezes tem, outras vezes não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Sempre nós aconselhamos nossos filhos que andem em caminhos retos, porém eles decidiram andar em caminhos tortuosos, em caminhos desagradáveis a Deus. O preço da desobediência, louvado seja o nome do Senhor, o preço da desobediência tem lhe custado um alto sacrifício. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, veja bem o que o verso de número 3 nos diz. Quer ter vida longa? Quer viver muito tempo sobre a terra? Você deve honrar os seus pais e a sua mãe. Pai e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que acabei de lhe dizer. Aquilo que acabei de mencionar a você neste momento. Tem pais aí, meus irmãos, que não estão chorando lágrimas de sangue porque não são dignos. Aconselhou o filho, orientou o filho que não deveria tomar tal decisão. Mas a obediência falou mais alto. Então, o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, o versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você desobedece, você vai estar pecando contra os seus pais e contra Deus. Quando você desobedece, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é necessário a obediência. Ah, mas eu me sacrifico.
mas não tem obediência,